Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para poder aprender um pouco mais sobre as lições do Evangelho, solicitando a Jesus que nos permita encher os nossos corações com seus ensinamentos. E a propósito do estudo de hoje é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, diferentes estados da alma na erradicidade. Vamos começar no item 1, com os dizer que está em São João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Turbe, que vem a ser turbe, agitar, perturbar, desassossegar. Então, ele vem trazer para nós que nós não devemos permitir que os nossos corações eles se encham de ansiedade, de perturbação, de preocupação. Essa mensagem foi dita por Jesus durante as incertezas dos seus discípulos, bem próximo à sua crucificação. Então ele dizia que para os seus discípulos que não deveria deixar o coração apertado, cheio de ansiedade, que eles buscassem a confiança no Pai, a confiança nos conhecimentos, na sabedoria que eles tinham. Mas vamos perguntar se diante dos problemas que nós enfrentamos, será que a gente consegue sentir a presença de Jesus? Quando nós estamos diante de uma doença muito grave, ou conosco, ou com os nossos familiares, será como que ficam os nossos corações? Ou mesmo, quando tem o desemprego, quando a pessoa perde o trabalho, ela se desorienta, fica desesperada, ou mesmo em situação de morte, quando a gente perde um ente muito querido, um filho, ou uma mãe, ou um tio, alguém que a gente gosta muito, Como que fica o nosso coração diante das tribulações, das dificuldades? Então, nós não podemos esquecer que nós estamos num planeta de provas e expiações. E se nós estamos nesse planeta, os desafios, as modalidades de experiência, elas são muito grandes. E elas vêm acompanhadas, muitas das vezes, de dores, de angústia, de negatividade. Então, o nosso coração e a nossa mente, ela acaba se envolvendo com um tipo de sentimento negativo, de preocupação, de tristeza, de medo, E o nosso coração, ele vai ficando cada vez mais apertado, ele vai ficando conturbado. Então, quando nós começamos a ver esses tipos de pensamentos, ou seja, esses pensamentos que nos atrapalham, que nos atribulam, esses pensamentos, eles precisam ser combatidos. Então, nós precisamos deixar que os nossos corações, eles sejam confortados por Jesus e os benfeitores, que muitas das vezes nós temos dificuldade para ouvi-los, para senti-los, Então, é isso que ele vem trazer para nós. Essa preocupação, essa ansiedade, ela deve ser controlada, porque se não for controlada, fica difícil de entender o que a espiritualidade está nos dizendo, querendo, nos proporcionar, às vezes, resposta, mas como o nosso coração está desassossegado, preocupado, aflito, ele não consegue ver. Então, a mensagem vem nos mostrar que nós temos que ter fé em Deus e no Evangelho de Jesus e na vida futura, porque nós sabemos que aqui essas provações, esses desafios, é o que vai nos confortar para a vida futura. Então, que nós possamos nos espelhar nas experiências de Jesus, nos seus ensinamentos, para que possamos também estar abertos à espiritualidade maior. Outra passagem do Evangelho nessa lição é que ele vem trazer que há muitas moradas na casa de meu Pai, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, que vos houver preparado o lugar, voltarei
e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vos estejais. Então, nós sabemos que as moradas, elas são apropriadas conforme o grau de evolução dos espíritos. E nós estamos no lugar adequado tanto às nossas necessidades quanto ao nosso merecimento. Então, a vida eterna, ela é sempre dinâmica, ela propicia atividade para todos, né, seguirem no rumo da felicidade. Então, diferentes estados da alma na erraticidade. Então, se nós temos várias moradas, né? Então, nós precisamos conhecer quais são essas moradas, ter em mente, primeiro, o que significa erraticidade. Erraticidade é um período em que os espíritos, eles passam no plano espiritual esperando entre uma encarnação e outra, né? Então, os espíritos perfeitos, eles não necessitam mais reencarnar. Eles não se encontram mais nessa erraticidade, né? Eles já se encontram num plano espiritual, de forma que só se tiver necessidade, no caso de missão mesmo, para que eles possam retornar à Terra, ou em outros planetas, né? Em outros momentos. Agora, na erraticidade, então, é o período em que aquele espírito que ele ainda necessita de uma certa correção, de um certo ensinamento, de uma certa aprendizagem, então, entre uma encarnação e outra, ele fica nesse estágio na erraticidade. Então, no item 2, traz a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos em que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Então, cada um vai ter a sua morada conforme a condição moral, intelectual e espiritual. A cada um é dado a oportunidade do progresso. Então, o universo, ele é infinito, assim como o nosso Pai, que nos permite estagiar em várias moradas, né? A nossa estadia, nós temos estadias em planos, em moradas materiais e em moradas espirituais. Essa pluralidade dos mundos nós encontramos também no Evangelho, E a gente poderia até perguntar, né? Por que Deus criaria tantos planetas, o plano espiritual e todo o universo? Qual a necessidade de tantas moradas? E a resposta, ela se torna simples se nós começarmos a imaginar que o Pai, sendo sábio, justo e amoroso, ele nos permite estagiar em diferentes moradas, para que nós possamos melhorar, né? Em cada estágio, em cada momento de nossa vida, nós vamos ter a oportunidade de crescer, de melhorar e cada vez mais de ir para melhores lugares, né? Cada vez mais atualizado, melhorado e lugares mais felizes. Poderia um pouquinho melhor a respeito sobre as moradas terrenas, quando nós analisamos a questão das características da própria estrutura. Se a gente pegar, por exemplo, Goiânia, ela tem uma estrutura, ela tem a sua história, completamente diferente se a gente pegar a comparação com Trindade. Cada um vai ter suas características, sua história, sua estrutura. Também na erraticidade, as moradas, elas obedecem também a sua história e uma cultura, só que não a cultura, aquela cultura relacionada à vivência, aos hábitos, aos costumes, não. Aqui, o que vai diferenciar essa cultura é a forma de pensamento, como as pessoas, como os espíritos se sentem. Então, enquanto na morada terrena, nós carregamos, né, as características, a nossa história, os nossos costumes, os nossos hábitos, no plano espiritual, ou seja, na erraticidade, essas moradas, elas se constituem, claro que tem uma história também, mas a cultura, né, o que é levado em conta são as diferenças como as pessoas pensam, como os espíritos pensam, como eles se sentem.
Já nas moradas terrenas, né, aqui na Terra, então, muitas das vezes, nós somos diferenciados ou classificados ou vistos, né, pela casa que a gente tem, pelo estudo, pela família que pertence. Então, você geralmente fulano da família tal, a juíza tal, a advogada tal, aquele que mora naquela mansão, aquele que mora naquela tapera, ou aquele que é formado, aquele que ainda não tem estudo. Então, assim, muitas das vezes, as pessoas são reconhecidas pela situação financeira, muitas das vezes reconhecida também pela a herança familiar, ou mesmo pela questão de grau de estudo, mesmo de formalidade intelectual. Já no plano espiritual, isso não vai contar. A casa que você tem, né, o título que você conquistou. Já no plano espiritual, o que vai ser levado em conta, o que vai atrair, né, aqueles que têm afinidade, é a questão do sentimento. Que tipo de sentimento que você tem, né? É amor, é ódio, é paixão, compaixão, é perdão, é raiva, é vingança. E a própria situação espiritual. E qual a sua condição espiritual que você desencarnou? Bem como a maneira de pensar, de viver os acontecimentos, de amar, de sofrer e de ser feliz. Então aqui vai ser levado em conta. Enquanto que no plano material a pessoa é vista por aquilo que ela tem, né, pelas coisas materiais que ela produz, ou que já produziu, já conquistou, no plano espiritual vai ser levado em consideração os nossos sentimentos. É a bagagem espiritual que nós levamos. Como que nós nos vemos diante de uma situação difícil? Como que nós compreendemos os desafios? Ou a questão da situação de raiva, de ódio de alguém. Como que nós vivenciamos isso? Como que nós sofremos, amamos, né? Nos tornamos felizes? Então, essa situação espiritual que vai contar na erradicidade. E ele ainda continua dizendo, né, que há muitas moradas felizes e moradas de sofrimento. Cada uma delas vai representar o estado em que as criaturas representam naquele momento. Então, nós estamos vendo aqui que existem colônias, como nós já vimos, né, em filmes, em livros, no caso do Nosso Lar e tantas outras que existem também. E, ao mesmo tempo, nós já ouvimos falar de lugares, né, de estadias, de pessoas quando se desencarnam, que ficam em moradas, como no caso das zonas umbralinas, né, que no caso vão construir, vão plasmar conforme a matéria do universo, né, do fluido cósmico universal. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, é o que vai me tornar próximo dos outros que têm o mesmo tipo de sentimento. E juntos, né, eles vão plasmar a matéria do universo, quer dizer, vão construir suas moradas. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar na erradicidade por resto, né, da minha vida. Não, isso é só apenas momentâneo. A partir do momento em que eu percebo, em que eu peço ajuda e que eu passo a fazer orações, que eu mudo a minha sintonia, a minha vibração, e eu sou socorrida, eu posso ir para um hospital, eu posso ir para uma colônia próxima, né, para ser socorrida. Então, aqui na erradicidade, existem os lugares onde as moradas são felizes e as moradas de sofrimento. Isso vai depender do desencarne de cada um e da condição espiritual para onde será levado. Então, nós vimos que vários planos de vidas na erradicidade, eles são delimitados, eles não são delimitados geograficamente, mas são delimitados pelas vibrações, pelas frequências energéticas. Ou seja, essas cidades, essas moradas, essas colônias, elas não têm um lugar geográfico como nós temos aqui, as moradas, né, na região centro-oeste, na região noroeste, no centro, na periferia. Não,
Nos planos na erraticidade, né, as moradas na erraticidade, elas são identificadas pelas frequências. Cada criatura vai emitindo. Então, junto com aquelas criaturas que emitem as mesmas vibrações, a mesma frequência, né? Então, esse potencial de amor, de pensamento, que vai formar, né? Que vai delimitar esse espaço, essa moradia. Independentemente de diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus, elas também podem se referir ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Ou seja, não é só a morada, o espaço, é dentro também de nós, né? Enquanto ser espiritual. Como que nós estamos nos sentindo? Porque às vezes eu posso estar em um lugar maravilhoso, né? Em que a natureza, em tudo é belo. Mas se dentro eu tenho um sentimento ruim, negativo, eu não vou conseguir perceber aquelas vibrações, eu não vou conseguir conter, né, todas aquelas frequências, emitir e nem receber. Então eu não vou conseguir viver num estado. Então pode ser também um estado interno. Pode ser um estado, e que não é um estado também eterno, que pode ser modificado. Então, quando nós estamos tristes em um lugar lindo, nós não conseguimos apreciar com alegria, porque no interior está a dor, a angústia, a ansiedade. Então, vamos pegar, por exemplo, se eu tenho um filho doente. Pode ser o lugar mais lindo do mundo. Mas aquele sofrimento, aquela dor, aquela atmosfera negativa, ruim, não vai me permitir perceber a beleza que está naquele ambiente, naquele lugar. A nossa condição vibratória, ela não é adequada para aquele lugar. Então, a mudança se dá de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, a partir do momento que eu passo a entender aquela situação, que eu mudo, ao invés de carregar de tristeza, de angústia, de ansiedade, eu mudo meu pensamento em vibrações de saúde, de paz, de equilíbrio, eu modifico também toda a atmosfera ao meu redor. E aí eu passo a ter condições de enxergar. Por isso que muitas das vezes no umbral, aquele ser que ele está sofrendo, que carrega raiva, ódio, às vezes desejo de vingança, ele não consegue sentir a vibração quando um espírito de luz, né, se aproxima, que vem trazer para ele o alívio, porque o livre-arbítrio não permite aquele espírito de luz invadir o seu espaço. Então, é necessário que aquele ser reconheça, que deixe a tristeza, a raiva, o ódio, quando ele tira, né, essas vibrações negativas e no lugar passa a colocar uma vibração de amor, de afeto, de carinho, de esperança, então essa luz que se reacende aproxima da espiritualidade que quer ajudar. Né? Percebe-se que muda completamente a atmosfera. Então, se nós estivermos com o coração apertado, amargurado, não é um ambiente que vai fazer a diferença. Então, por isso que é importante, quando a gente perceber que as coisas estão difíceis, complicadas, ao invés de desesperar, ficar tendo pensamentos negativos, pelo contrário, a gente deve orar, ouvir uma música que traz uma elevação, que nos proporcione esperança, otimismo, para que toda aquela vibração possa ser modificada. Então, conforme se enche este mais ou menos depurado, e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha.
Então, quando nós temos uma vibração melhor, nós estamos num ambiente em que nos proporciona tranquilidade, eu tenho que observar que aquele ser que está naquele ambiente, com certeza, na vida terrena, ele vivenciou, ele praticou o Evangelho do Cristo. Então, agora no mundo espiritual, ele vai estar num lugar, numa morada, em que as coisas são agradáveis, o ambiente é tranquilo, mesmo que ele tenha desencarnado por causa de uma doença ou de um acidente, mas quando ele chegar nesse espaço, nesse ambiente espiritual, ele não vai sentir nem dor, nem sensação ruim, muito pelo contrário, ele vai viver bem, ele vai perceber que aquele ambiente é alegre, ele vai se sentir muito feliz. Agora, quando a pessoa ela vive no plano terrestre, uma vida ligada às coisas materiais, ela valoriza em excesso a matéria, aos bens, aos títulos. Então, quando ela desencarna, ela vai ter dificuldade, porque ela não tem consciência, ela não tem conhecimento sobre a imortalidade da alma, talvez nem acreditava na imortalidade da alma, ou nem que existisse a alma, porque estava sempre presa às coisas materiais, às coisas mundanas, não tinha a preocupação com o espírito. Então, quando ela chega no plano espiritual, ela está totalmente presa à matéria. Ela não consegue vivenciar, ela não consegue perceber, porque a beleza que existe no plano espiritual está ligada à frequência positiva, às vibrações positivas. E se ele não carrega essas frequências positivas, não consegue visualizar as coisas boas do espírito, ele vai sentir dor, Principalmente se ele desencarnou com uma doença muito grave, se for um acidente de carro, se for um suicídio. Então, ele vai carregar todas essas dores, Ele vai sentir como se estivesse realmente encarnado. Então, ele vai sentir que está num lugar escuro, ele não vai pressentir a espiritualidade que está ali para ajudar, ele vai sentir sede, ele vai sentir fome, não vai perceber a luz. Então, no plano espiritual, ele ainda vai estar ligado ao plano terrestre. Então, no plano espiritual, nós somos o reflexo do que é o coração. Lá, o nosso perispírito, ele vai refletir em luz ou sombras. Então, no plano espiritual, a gente não tem como esconder a verdade, Então, no plano espiritual, nós vamos ser exatamente o reflexo do que nós fomos aqui na Terra. As nossas atitudes aqui, elas vão ser as nossas verdades lá no plano espiritual. Então, lá, se eu tenho, atitude, comportamento, eu tenho moral, então eu vou refletir luz. Mas se eu vivi uma vida mundana, se eu não aproveitei as oportunidades de crescer, de melhorar, de buscar conhecer a vida futura, eu vou viver nas sombras. Bom, eu espero que através desse capítulo nós possamos ter refletido um pouquinho mais sobre as moradas, que são muitas, Graças a Deus nós temos a bondade de um Pai que nos quer cada vez melhores, e para isso a cada dia ele nos proporciona condições de melhorar, de estudar, de perceber que essa vida aqui é uma vida apenas, é um estágio que nós estamos passando e que nós precisamos aprender a lidar com as outras pessoas, a lidar com o próximo, a ser solidário com aqueles que sofrem, com aqueles que ainda não têm o entendimento, porque só assim, uns ajudando os outros a reconhecer, que nós possamos, a cada dia melhorar, crescer e um dia ser feliz.
que é o que o Pai espera de nós, que nós possamos ser felizes. E para que isso a gente consiga atingir esse grau de felicidade, não essa felicidade relativa aqui, né, que nós encontramos muitas das vezes com as coisas adquiridas, mas aquela felicidade em que a sensação do dever cumprido, a sensação de bem-estar, a sensação de estar crescendo, de estar evoluindo, a satisfação em poder contribuir, de trabalhar, de ser, né, um serviçal de Jesus, quem sabe um dia nós possamos atingir uma morada espiritual em que nós possamos ter realmente a felicidade efetiva. Então, que esse capítulo nos faça cada dia mais refletir e buscar a nossa melhora, o nosso crescimento, porque eu tenho certeza, com os ensinamentos do Mestre Jesus, se nós seguirmos à risca, não tem erro. É um caminho sem volta, porque é um caminho que vai nos proporcionar evolução, crescimento. E que sua noite de hoje seja uma noite abençoada. Obrigada pela sua atenção.